Porque acredite, o próximo passo que você der dentro do seu casamento, ele vai definir a sua vida, ele vai definir a vida do seu marido e ele vai definir também a vida dos seus filhos, enteados e outros familiares. Então é muito sério, a gente não está falando de uma decisão qualquer. A gente está falando de uma decisão que envolve algo muito sagrado, que é a família. E hoje eu quero ajudar você a olhar e enxergar da forma mais profunda e rápida para os pontos que levaram o seu casamento ao adoecimento. Então você não pode ter preguiça. Por quê? Porque relacionamento é complexo. Mas eu tô aqui, agora você não tá sozinha mais. E eu tô aqui para te ajudar a olhar para o máximo da força da relação homem-mulher. E eu vou começar hoje te contando grandes segredos sobre relacionamento de casal e família. Por exemplo, você sabe o tanto que abortos interferem na vida do casal? Abortos que seu marido possa ter vivenciado com parceiras anteriores, abortos que você talvez tenha tido, abortos que vocês dois tenham tido. Você sabe o tanto que o fato de o seu marido ter sido educado longe da presença do pai dele, o tanto que isso alterou na forma como ele se porta como homem dentro do casamento? Então um homem talvez para o qual tantas pessoas estão aí tacando pedra, e às vezes esse homem está agindo da melhor forma que um homem que teve aquela história podia agir. E aí, Marisa, então não tem o que fazer? Óbvio que tem. Óbvio que tem. Só que se você continuar olhando para o seu marido da forma como todas as pessoas que convivem com você olham para ele, você tá ferrada. Por quê? Porque essas pessoas não entendem nada de casamento. Você tem que entender sobre casamento, sobre ser humano, sobre mente humana. Um homem que não pôde conviver com o seu pai, seja pela razão que for, ele vai agir na vida de casado diferente de um homem que pôde conviver com o papai. E se ele conviveu com o pai, e o pai foi um cara agressor, o pai traía, o pai bebia, isso interfere na forma como ele vai se portar dentro do casamento. E se ele conviveu com um pai que ensinava finanças, um pai que tratava muito bem a mulher, um pai que ainda está vivo, um pai que colocou no colo, um pai que levou na escola, isso interfere na forma como esse homem se relaciona. E você? A sua história interfere. Então, o homem que trai não é necessariamente um homem mau caráter. Uma mulher que trai não é necessariamente uma pessoa mau caráter. Às vezes esse homem, às vezes essa mulher entenderam que relacionamento de casal perpassava por essas coisas. Talvez viram isso acontecer dentro de casa. Talvez estão vivendo em ambientes adoecidos. Talvez estão totalmente sem força dentro da relação. Não consegue ser um pai bacana, não consegue ser um marido que põe as coisas dentro de casa, não consegue ser um marido que dá prazer para a esposa, não consegue ser um marido que consegue pensar numa surpresa, é um marido que não consegue arrancar um sorriso da mulher, é um marido que está vendo a cada dia mais a sua mulher ficar feia, descuidada, queixosa, triste, deprimida, doente. Cada vez mais essa mulher vai para médico, cada vez mais essa mulher reclama, cada vez mais essa mulher vai murchando. E esse homem olha e ele sabe que ele tem responsabilidade nisso. E aí ele encontra com homens que falam assim: eu não tiro mulher de dentro de casa, os amigos solteiros. Eu só tiro ela de dentro de casa o dia que eu puder fazer ela feliz. Aí ele pensa: putz, eu tirei a minha de dentro de casa e essa mulher tá triste. E ao invés dos indecentes irem fazer alguma coisa, o que eles fazem? Eles se fecham. Aí ele chega em casa todo diferente. Por quê? Porque naquele dia ele percebeu que ele não estava sendo o homem que ele precisa ser e que você precisa que ele seja. E que os filhos de vocês precisam que ele seja. E aí, esse homem
que chega calado. Se a mulher não tem esses conhecimentos, o que ela faz? Ela não sabe dialogar, ela não sabe ler o marido, ela não sabe ser compreensiva, ela não sabe se posicionar quando não cabe compreensão, quando cabe é um posicionamento mais duro, mais firme. E ela confunde, ela sai confundindo. A hora que ela tinha que ser doce, ela é firme. Na hora que ela tem que ser firme, ela é submissa, ela deixa a coisa passar. E aí ela vai também contribuindo para que a relação adoeça, para que esse homem também vá ficando cada vez mais fraco dentro do relacionamento. E aí vai virando então um relacionamento onde os dois vão perdendo força pessoal e ao mesmo tempo levando o outro a perder força. A relação com antigos parceiros, dependendo de como foram as relações de vocês, antes de vocês dois, você e seu marido, se encontrarem, dependendo de como foram as relações anteriores de vocês, isso está afetando a relação. Talvez você trouxe lixos emocionais lá do seu primeiro casamento ou lá do seu primeiro paquera. O primeiro fora, a primeira traição que você sofreu e que você não conseguiu elaborar. Talvez você traga para o seu casamento uma visão deturpada de homem quando você foi colocada no meio das brigas da sua mãe com seu pai. Quantas de vocês foram colocadas no meio das brigas? Vai lá e busca seu pai. Eu tenho uma aluna que conta para nós, né, que a mãe colocava ela para ir junto com o pai. Não, você pode ir pro bar, mas você leva a fulaninha, e aí ela tinha que ir. E o pai levava. O pai levava ela. Então, que visão é essa que ela tem de homem? Que visão é essa que ela tem do que é ser esposa dentro do casamento? A forma como você e seu marido foram educados interfere. Marise, tem como mudar isso? Tem, gente. Porque senão que sentido que faria eu estar aqui falando isso pra vocês? Né? Não faria sentido eu vir só falar assim, ó, isso aí interfere. Tchau. Isso interfere e você pode aprender e transformar isso dentro do seu casamento. Para isso você tem que fazer um negócio chamado arregaçar as mangas, tá? Por quê? Porque isso não cai do céu no nosso colo. Isso vem via conhecimento. Mulher, você e seu marido constituem o seu casamento. Não é uma terceira pessoa. Não é sua sogra, não são seus filhos, não é seu enteado, não é a ex-esposa dele, não é seu ex-marido, não são os pais dele, nem os seus pais, nem os seus irmãos, nem os irmãos dele. Um casamento é constituído por você e por ele. Porém, tudo o que os seus pais vivenciaram e passaram para você, se você estava atenta quando criança, prestando atenção no que acontecia na sua casa, aquilo chegou aqui em você, no seu coraçãozinho. Seu marido, a mesma coisa. Aí, quando a gente começa a olhar lá no fundo, o que levou esse homem a fazer isso? Marisa, o que leva um homem a atrair uma mulher, esteja ela grávida, esteja ela não grávida? Isso é ferir um contrato. Se lá ele firmou o contrato, o que aconteceu nessa jornada que fez o homem se perder no meio do caminho? Esse homem casa para ser um homem que vai ser útil para você. Por que ele está perdendo a utilidade dentro do casamento? Isso precisa ser olhado. E de duas, ou ele faz parte dos 3% de homens mau caráter, ou então ele faz parte dos 97% de homens que estão adoecidos. E que não são mau caráteres, eles estão adoecidos. E não vão procurar ajuda. Na maioria das vezes. Eu preciso te ensinar, mulher, porque você não pode adoecer na luta pelo seu casamento. Casamento é feito por você e por ele. Os dois estão cansados. Os dois estão perdidos. Os dois estão confusos. Alguém tem que tirar a venda. A minha metodologia é pegar a mulher e ajudá-la a tirar a venda dela primeiro. Tem que ser assim. Então, meu trabalho aqui, mulher, é porque se você tá aqui, eu te garanto, 1.411 mulheres, eu tenho absoluta certeza, você só veio para essa aula. Porque ainda resta aí, ao menos, um restinho aqui de energia para lutar por esse casamento.
E é suficiente. Mas se esse restinho morrer, acabou. Não tem eu, não tem ninguém que consiga, porque acabou. Eu falo porque no meu coração um dia essa chama acabou. Em relação ao meu primeiro marido. E depois que acaba, acabou, acabado. E se não é você quem sai do seu casamento, pode ser que você mande ele embora. E se você manda ele embora e depois você percebe que não era bem isso, para restaurar dá mais trabalho. E pode ser que dê certo, viu? Eu tenho vários exemplos de esposas que entraram quando o marido já tinha saído de casa. E às vezes amando delas, porque estavam cansadas. Uma esposa não manda o marido sair de casa à toa. Ela estava cansada, ela estava exausta. E ela estava no desespero. E ela achou que isso ia resolver. Aí no dia seguinte, com os nervos mais acalmados, ela entende que a cama está vazia, as crianças estão chamando pelo papai, que ela não sabe o paradeiro daquele homem. Eu tô aqui, mulher, para evitar que essas coisas aconteçam. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? O primeiro passo para a restauração de um casamento, você precisa entender que existem questões misteriosas que interferem na sua relação. Existem segredos e esses segredos precisam ser revelados. Só aqui nessa aula, gente, recapitula a aula aí, você vai ver que eu já devo ter falado uns 5 segredos que nunca passaram pela sua cabeça,